Você sabia que o maior vilão da produtividade é o trabalho invisível? Não é o excesso de trabalho. Eu já explico. Quando o trabalho é invisível, três coisas acontecem. A primeira delas é a ansiedade, porque você não sabe muito bem o que está acontecendo. A segunda são conflitos de comunicação, porque ninguém sabe quem está fazendo o quê. E a terceira é desperdício ou retrabalho. E nesse vídeo eu vou te mostrar como tornar tudo visível e mudar a forma como você lidera. Mas afinal, o que é esse tal de trabalho invisível? É aquele que está na cabeça das pessoas, ou solto em e-mails, em conversas de corredor, em conversas privadas de WhatsApp, mas nunca em um lugar onde todos possam ver. O backlog, ou seja, a lista de pendências de um projeto, lista de pendências de um processo, ou a lista de pendências dos serviços ou produtos da sua equipe, tudo que a sua equipe entrega deve estar representado de forma visual em algum lugar. E eu vou te mostrar como fazer isso nesse vídeo. E isso é a causa raiz de muitos problemas de gestão. Desde a antiguidade, o ser humano se comunica de forma visual, além da verbal. Há relatos de que na Babilônia, há 2.500 anos atrás, eles planejaram as construções dos jardins suspensos com mapas desenhados em argila, para que as pessoas que fossem trabalhar não errassem onde cavar. Na Roma Antiga, temos evidências de desenhos de arquedutos em pergaminhos. Esses desenhos eram formas de gestão visual, que guiavam os trabalhadores da época. Gestão visual não é uma novidade. Gestão visual é o básico que funciona desde sempre. O fundamento é: a equipe deve conseguir enxergar o todo. Enxergar todo o escopo de um projeto, enxergar todos os passos de um processo. O backlog visual é muito superior a um backlog ou uma lista de tarefas apenas escrita, e infinitamente superior a instruções apenas faladas. Para fazer isso, você pode usar mapas mentais, story mapping, diagramas, não importa a técnica. O importante é que compartilhe uma visão do todo com a equipe de uma forma visual. Sabe aquela expressão que algumas pessoas falam quando a outra parte não entende o que ela disse e a pessoa diz: "Você quer que eu desenhe?" Sim, você que é líder ou gestor, eu quero que você desenhe. Desenhar é pensar com clareza junto com a equipe. A responsabilidade do entendimento de uma comunicação é sempre do comunicador. Se a outra parte não entendeu ou entendeu errado, a culpa é de quem não soube comunicar, não soube se expressar com clareza. E desenhar é tornar visual, um artifício de comunicação que você deve usar na gestão dos seus projetos. Onde a gestão visual ganha mais fama e força é na visualização do fluxo de trabalho. Agora imagina isso, e se todo o trabalho da sua equipe estivesse em um único lugar, de fácil acesso e visível por todos? Um quadro, onde qualquer pessoa pudesse olhar e saber exatamente o que está acontecendo, quem está fazendo o quê, quais são as pendências, quais são os problemas, sem precisar perguntar nada para ninguém. Isso elimina 70% das reuniões. E o mais importante, quando o trabalho se torna visível, o time deixa de depender apenas do gestor e passa a gerir o trabalho sozinho. É quando a gestão se torna inteligente, quando cada pessoa consegue ver o que está em andamento, o que está parado, o que vem a seguir. Ela não precisa mais ficar perguntando para o gestor toda hora. E isso muda o jogo completamente. Você não precisa mais empurrar o time. O próprio sistema puxa o trabalho. O quadro passa a ser uma espécie de gestor auxiliar seu. E cara, isso é libertador para você e para a equipe. E para muita gente isso pode parecer um sonho, mas isso faz parte do básico da gestão. Existem várias formas de fazer isso, mas o que há de mais moderno hoje em dia é o Kanban. E o que é esse tal de Kanban? Kanban é a principal ferramenta de gestão visual. O Kanban mais básico, ele tem 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. Você pode fazer nessa ferramenta aqui, Trello.com, é uma das mais simples que tem. Basicamente assim, vamos colocar as 3 colunas básicas que um Kanban tem. Então a primeira delas é a fazer, a outra é em andamento e a terceira pronto. Basicamente é isso, coisas a fazer, coisas sendo feitas, coisas prontas. E você pode ainda adicionar uma outra coluna chamada de backlog. É basicamente a lista que você tem coisas a fazer que ainda não estão planejadas. E aí aqui eu vou colocar todas as pendências que tem. Pendência 1, pendência 2, pendência 8, 9 e assim por diante. E aí o que você faz agora? Você vai mover para cá, por exemplo, a pendência 1, a pendência 3 e a pendência 6 estão a fazer, estão programadas para fazer. E durante o andamento, a equipe vai movendo para cá, para em andamento ou para pronto e assim por diante. E com isso você tem um quadro visual, percebe? Visualmente você consegue enxergar em que status está cada coisa. E isso é o básico do básico do básico. E ó, não adianta copiar modelos bonitos da internet. Se ele não reflete a realidade da sua equipe, nada vai adiantar. Tá, Denis, e como que eu faço um mapeamento real da minha equipe? É simples. Pega uma entrega da sua equipe, uma entrega qualquer,
e pergunta quais são os passos que essa equipe passa ou que essa entrega passa até ficar pronta. Isso viram colunas do seu Kanban. Por exemplo, uma equipe de vendas, ela pode ter uma coluna de lead novo, em qualificação, em envio de proposta, em negociação e fechado. Já uma equipe de produção de conteúdo pode ter uma coluna de ideias, outra de fazendo roteiros, em gravação, em edição e conteúdo publicado. E com esse quadro montado, você consegue enxergar muita coisa apenas olhando para ele. Por exemplo, se a coluna fazendo está entupida de cartões, significa que todo mundo começa muita coisa e ninguém termina nada. Ou se tem cartões parados há muito tempo em uma coluna, significa que tem um obstáculo ali. Outro exemplo é se uma pessoa está com 5 cartões e a outra pessoa está com 0. Significa que a distribuição de trabalho está desbalanceada. Só de bater o olho no quadro, você enxerga tudo isso. E uma coisa importante, não adianta criar um quadro bonito, todo colorido, no aplicativo da moda, mas se ele for mal feito. Grava isso aqui, tá? Todo Kanban, para ser funcional, ele precisa de 3 coisas. Colunas, que são as etapas, os cartões, que é o que tangibiliza visualmente o trabalho, e os limites, que é o assunto que nós vamos falar agora. Todo mundo sabe que colocar limites é importante para manter a ordem, seja na vida pessoal, seja no trabalho. O mesmo acontece aqui. Deixar o Kanban solto, iniciando tarefas sem limites, não ter limites para trabalho em paralelo, isso é a receita do fracasso. Às vezes as pessoas fazem tudo certo até esse ponto, né? Organizam objetivos estratégicos, está claro para todo mundo, o backlog está bem feito, bem organizado, bem priorizado, tem gestão visual, tem quadro, todo mundo sabe o que precisa fazer. Mas o Kanban não tem limites. E aí, sem limites claros de quantas tarefas podem ser feitas em paralelo, quantas coisas cada pessoa consegue fazer ao mesmo tempo, qual que é o resultado disso? Muita iniciativa e pouca acabativa. Todo mundo começa um monte de coisa, mas ninguém termina nada. E você, que é líder de equipe, você deve ser o guardião desses limites. Se você não controlar isso, você mata a produtividade da sua equipe. E como que isso funciona? Tá? É simples. Tem um conceito no Kanban que se chama WIP. É uma sigla em inglês para Work in Progress, que em português significa trabalho em andamento. A regra é simples, tá? Você limita quantas tarefas podem estar na coluna fazendo ao mesmo tempo. E por que você faz isso? Porque fazer menos coisas ao mesmo tempo significa terminar mais coisas mais rápido. Diversos estudos, desde chão de fábrica até processos de escritório, já provaram o quanto limitar o trabalho em progresso aumenta a produtividade, além de aumentar também a qualidade das entregas. Quando você identifica os limites de cada etapa da sua equipe, você encontra onde estão os gargalos. Por isso o Kanban é tão importante. Quando o trabalho é visível, 3 coisas acontecem. Primeiro, a ansiedade diminui, porque todo mundo vê o progresso acontecendo. Segundo, os conflitos diminuem, porque não tem mais achismo de quem está fazendo o que eu devo fazer. E a produtividade acaba aumentando demais, porque a equipe foca em terminar, não só começar. E claro, o quadro visual não resolve todos os problemas da gestão, mas ele expõe os problemas. E quando você enxerga o problema, fica muito mais fácil de resolvê-lo. E agora, quando o trabalho fica visível e a equipe começa a andar sozinha, nasce um novo desafio, que é manter o ritmo. Porque não só adianta enxergar o fluxo, se cada um trabalha num compasso diferente. Você, como líder, você precisa colocar ordem nessa casa, bater o bumbo, fazer as coisas acontecerem numa cadência, colocar uma cadência de execução e controle. E é aí que entra o assunto do próximo vídeo. Como instalar um ritmo ágil de execução. O famoso não deixar a peteca cair. Um ritmo que dá foco, cadência, previsibilidade para a sua equipe. Então se prepara, porque no próximo vídeo a gente vai direto no coração da gestão. O que você deve fazer no dia a dia, depois que você já organizou tudo, que já está tudo visual. Como fazer a equipe executar num ritmo constante e produtivo. É a famosa gestão da execução. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e seja ágil.